estamos ao vivo aqui na Escola Municipal de Saúde com o programa Roda de Conversa, discutindo então o Plano de Educação Permanente da Rede de Atenção Psicossocial, o Rede Sampa. Esse é o nosso terceiro bloco, estamos aqui com todos os nossos convidados que tiveram a oportunidade de discutir então todo esse processo, esse Plano de Educação Permanente, e também a Cristiane Mary, que é a responsável aqui pela Escola Municipal de Saúde por toda essa ação. Então, antes de mais nada, nós tivemos várias perguntas que chegaram da nossa rede, da plateia. Eu queria perguntar se tem alguém aqui que queira fazer alguma pergunta. Então, vamos lá? Você quer se apresentar, por favor? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Jonathan, sou psicólogo do CAPS Infantil São Miguel, da Coordenadoria Leste, né? E a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta intersetorial. Primeiro, agradecer que a fala de todos vocês acho que contempla muito a nossa realidade, principalmente o desafio do CAPS, que é muito em relação aos paradigmas sociais que a gente tem em relação às doenças e transtornos mentais, e a inclusão dos nossos pacientes nos meios sociais, para enxergá-los para além da doença, mas como pessoas, né? E principalmente a ideia do sofrimento, tirar a ideia de doença como sofrimento, né? Que é um dos grandes desafios nossos. E essa pergunta é a respeito das escolas, né? As escolas de base, que é o maior tempo, acho que as crianças hoje passam muito mais tempo, às vezes, na escola do que com as famílias. E a minha pergunta é, levando em consideração a presença de tantos acadêmicos, o que vocês acreditam que pode mudar na formação dos professores, esses professores do ensino médio, dos ciclos iniciais, o que poderia mudar na formação para auxiliar nesse processo de quebra de paradigma? Né? Muito obrigado. Quer começar, Silvana? Obrigada. Bom, agradeço aí a sua questão. Acho que toca um ponto fundamental, né, para quem se dedica na área da infância e da adolescência, que é a construção de uma parceria revolucionária. Eu acho que sem a educação a gente não dá conta, né? Eu acho que, como você disse bem, é o lugar onde a criança e o jovem deveria estar feliz, interessado, contemplado. E só que a gente tem vivido transformações muito grandes, né? Eu acho que depois da Constituição entraram para a escola muitas crianças que vivem problemáticas que não eram habituais antes disso, né? Então, eu tenho um sentimento de urgência que eu acho que a formação do professor talvez venha como, a transformação da formação dele venha como consequência de um começo de uma prática imediata diferente, né? Então, eu penso que a parceria da saúde com a educação, levando essa compreensão sobre o outro, sobre essas famílias, sobre o sofrimento do território, ajudando as escolas a entenderem isso, e pensando, né, uma sociedade integrativa, uma escola integrativa, construindo juntos já, talvez fosse a minha sugestão. Não sei os colegas o que pensam sobre isso aí. Eu queria fazer um comentário até, que eu acho que é importante, né? Vocês sabem que nós temos vários programas que são feitos no nível federal, né? Como o programa PET Pro Saúde, né? São programas, na verdade, que visam aproximar a formação dos nossos profissionais com a prática, né, do SUS, né? E isso é uma questão que a gente vem discutindo junto ao Ministério, porque ele está exclusivamente hoje voltado às áreas da saúde, né? Mas como nós estamos aqui com vários professores, né, das universidades, eu acho que vale pensar nos próximos trabalhos as próximas portarias que o Ministério da Saúde for desencadear enquanto Ministério da Saúde, em especial a CEGETES e o Departamento de Gestão da Educação da Saúde, essas ações mesmo pensando mais voltadas a uma ação setorial, intersecretarial, né? Eu acho que cabe, eu acho que a secretaria, isso seria uma boa estratégia, né? A PUC, por exemplo, tem um grande trabalho já realizado, a USP também tem um trabalho importante realizado, e talvez seja uma bela dica para a gente pensar nessa formação, né? Porque não só os nossos profissionais da saúde, mas os outros profissionais que também estão na docência, né? Possam se aproximar
com essa questão. Eu acho que é um trabalho que a gente pode pensar aí em construir. Não sei o que vocês acham. Não sei se mais alguém queria se manifestar. Então, eu acho que você toca num assunto que ele é amplo, né? Ele é muito importante. A gente sabe o que significa essa questão da formação no ensino, de maneira geral, né? Assim, eu tive à frente nas comissões de licenciatura lá na USP, então a gente tem que tocar nesse assunto, o quanto que as licenciaturas são falhas, né, no sentido dessa formação dos professores. A gente, inclusive, tem um processo lá na USP que já dura mais de 10 anos, a gente tem um programa de formação de professores, né, onde tem uma discussão bastante profunda em relação a isso, com práticas interessantes, mas é sempre muito difícil de colocar isso em prática, pelo que significa o ensino hoje, o professor de ensino médio, de ensino fundamental, e por aí vai, né? Então, a gente vê o quanto que essa é a área que é mais desvalorizada. Né? Assim, a gente vê a questão da licenciatura, é assim, a gente vai e faz se der, quando são umas áreas que não é a questão fundamental ser professor. Então, eu acho que isso, uma coisa que a gente tem pensado lá, mas pensando também nessa linha do que vocês estão trazendo, é que esse trabalho nas escolas, acho que precisa mesmo ser feito, sabe? Assim, não só da saúde, mas eu penso até a questão da universidade, essa relação universidade-serviço, universidade com as várias secretarias, né? Então, para pensar, porque assim, isso já desencadeia determinado tipo de situação que, quem sabe, mobiliza a partir daí, né? É só para remeter àquela questão anterior, eu estava falando das portarias, né? As portarias dos serviços residenciais terapêuticos, de rede, isso tudo, elas acabam acontecendo em função de práticas que já aconteciam. Né? A de serviços residenciais terapêuticos é clara. Então, eu fico pensando em outras áreas e na educação, que tipo de prática podemos ter e ir mobilizando, né? Porque acho que é essa mobilização que pode forçar algum outro tipo de política, um redirecionamento do jeito que são tratadas as licenciaturas no nível universitário. Acho só que eu queria completar, né? Porque eu digo isso porque a força da história da formação, ela é muito poderosa, né? Eu concordo também com a Yane que isso é um caminho bem interessante. Mas nem todas as universidades estão envolvidas com isso, nem todas as faculdades. Se a gente for esperar essa mudança de mentalidade na academia, o tempo passa, né? E, às vezes, a vida exige a universidade a se transformar, né? Então, por exemplo, a maior parte das universidades no Brasil não tem uma disciplina nas faculdades de psicologia sobre psicopatologia da infância, disciplina obrigatória. Não é o fim do mundo. Né? O profissional sai sem saber nada sobre psicopatologia da infância, um psicólogo e um psiquiatra igualmente. Né? Agora, com todo o debate que hoje em dia se tem sobre a saúde mental da infância, né, todo esse barulho em relação ao autismo, vai começando a forçar a academia a mudar a concepção da formação do profissional. Né? Então, a gente tem que trabalhar em todas as frentes, só para justificar um pouco. No microfone. Só mais uma coisinha. Mas e tem uma questão, né? Por exemplo, você tirou do ensino médio do ensino psicologia. Você não tem áreas que são importantíssimas nesse sentido, né? A nossa grande briga lá no Instituto de Psicologia, a gente tem licenciatura. Agora, como é que a gente faz? Por onde a gente entra? Então, a gente oferece disciplinas, tem tentado redirecionar coisas nessa perspectiva, e aí também vamos com esses outros trabalhos de extensão, isso pela universidade, mas a gente pode pensar via as secretarias, como foi dito aqui. Com certeza. Bom, vamos. Desculpa, perdão, Heroísmo. Muito obrigada pela tua colocação. Eu penso que educação é essa que a gente quer, né? Nós temos, na verdade, uma educação que durante muito tempo valorizava muito mais o conteúdo do que propriamente a construção coletiva. Né? No Brasil é um país que está se colocando ou pretendendo ser uma pátria educadora. Não existe, né, possibilidade de caminharmos em relação a isso se de fato as universidades não passarem por uma reformulação, inclusive, nas suas práticas de saber, que muitas vezes vão ficando um tanto quanto anacrônicas e desvinculadas da realidade da rua, do cotidiano. Né? Quer dizer, pensar a academia não é pensar um grupo de pessoas que ficam desvinculadas da realidade.
Eu acho que a gente precisa pensar, discutir e aprofundar, e eu acho que isso nós precisamos ser construtores, né? Acho que somos nós que construímos isso nas nossas práticas, não é? Com mudanças de paradigma mesmo. Vou falar também por uma questão de gênero, senão só as mulheres vão falar e eu vou ficar Paulo, o aqui. único representante do sexo frágil aqui, né? Agora, frágil somos nós. Mas eu acho que foi muito importante, realmente, porque eu, quando falei da legalidade, etc., e dei outros atores, outros campos, eu não citei educação. Tem outras áreas que a gente tem que lembrar. Então, não é só a justiça, o Ministério Público, etc., a defensoria, tem muitos outros atores. Um deles, fundamental, é a educação. O processo de medicalização. Medicalização não é nem prescrever remédios e nem tornar exclusivamente médico, é capturar para o campo da saúde aquilo que é da ordem do social, do político, do econômico, do cultural, né? Uma série de outras questões que acabam tendo uma racionalidade exclusivamente biomédica, por isso patológica. Um dos atores principais hoje na medicalização da infância é a escola. Né? A escola e os professores já encaminham para os CAPs do serviço como uma criança problemática, uma criança doente. E o processo, então, de patologização começa no momento em que essa criança é vista como uma criança doente. Pela escola, o estigma, a criação da estigmatização começa nesse momento. Então, é muito importante a gente problematizar isso, ver formas de falar com os professores, discutir, criar processos de interação. Se a gente receber a demanda exclusivamente, né, nós temos que devolver essa demanda envolvendo um pouco, afinal de contas, ele entrou na rede de patologização, ele está responsabilizado também nesse processo. Né? Como o modelo educacional, modelo normativo, disciplinar das escolas normais, né, que criaram esse modelo de ensino, está falido. Né? Ele não funciona mais para a educação, uma série de questões, de aspectos, e a criança que não consegue se inserir no modelo falido de educação, né, do mestre ao aluno, aquele clássico modelo normalista, né, ele é considerado criança problema. Então, acho que é um ator realmente importante que a gente tem que ver forma e, no processo de formação, uma escola como essa, de saúde, tem potencial muito mais inovador do que a universidade. Por isso, eu prefiro trabalhar com profissionais, prefiro trabalhar com pessoas que já estão na rede, nos transformando para lidar com questões de forma diferente. Porque a universidade em si, ela está mais preocupada com o projeto CAPES, o outro CAPES. Eu falo que nós temos dois problemas. O CAPES e a CAPES. Né? Ganhar ponto, ganhar currículo, etc., etc. Então, cada vez mais, o modelo educacional, paradoxalmente, está afastando os profissionais de saúde do SUS, da questão política, das demandas sociais. As pessoas querem ganhar pontos publicando artigos em inglês em revistas internacionais. Muito bem. Bom, olha, Jonatas, obrigada pela sua pergunta, e eu queria dizer uma coisa que fica já dessa primeira avaliação da nossa roda, né? Que é uma discussão, realmente, um seminário, um debate que nós possamos fazer, né? De repente, lá em outubro, né? Na Semana do Professor, viu, Cris? Já algumas ideias aqui surgindo. Que a gente possa fazer esse debate, levar a nossa rede a essa discussão, de como estamos, né? Enfim, é claro, a rede é imensa, mas de repente chamar os coordenadores pedagógicos, enfim, os diretores, enfim, fazer uma mobilização para que nós possamos discutir isso. E o outro que foi discutido no último bloco, né, Paulo, a questão do judiciário, né, da defensoria. Então, acho que nós temos aí, Cris, já passando a palavra para você, essas duas atividades previstas. E veio também uma pergunta da Rose, que eu acho que é a nossa coordenadora da Escola da Leste, né? A Rose pergunta que esses cursos que nós estamos oferecendo, eles são voltados para a prática profissional. E se nós não estamos pensando em projeto para acolher o nosso trabalhador? Então, essa pergunta veio para a Tereza, que eu compartilho com as duas que estão aí nessa coordenação do Rede Samba. Bom dia a todos. Primeiro, mais trabalho, né? Nossa. Sempre.
tinha certeza que eu não tinha que sentar aqui, porque não ia acabar sobrando outras coisas. Mas acho que assim, a gente tem pensado com relação aos profissionais que as próprias atividades que estão propostas para os cursos, elas partem do profissional, da dificuldade que ele tem, de todo o sofrimento que também o profissional carrega quando ele depara com situações difíceis, complicadas. E eu acho que a grande aposta do Rede Sampa é que a gente vai conseguir minimizar um pouco essas questões quando a gente conseguir trabalhar de fato em rede. Então, a grande aposta que a gente tem feito, né, e assim, quero dizer aqui que sou muito honrada de trabalhar com essas pessoas maravilhosas que estão aqui, assim, profissionais extremamente dedicados ao SUS, a que as coisas deem certo, a que a gente tenha uma boa assistência, a que a gente tenha a melhor assistência, a que a gente possa, de fato, transformar o cuidado em saúde mental numa coisa diária, numa prática diária, né? Então, acho que assim, a nossa aposta com relação aos profissionais não com um curso ou com uma atenção, mas assim, com a rede, porque o Rede Sampa vai terminar daqui a um tempo e os profissionais que trabalham juntos vão continuar trabalhando juntos. E se eles puderem reconhecer em si parceiros de um trabalho em rede, eu acho que a gente já fez uma grande parte, né, do que a gente deveria fazer. Então, imagino que a gente já esteja fazendo algumas ações. A gente está começando, né? Começamos com um curso, vamos iniciar com o segundo. Mas, assim, imagino que ao longo de 2 anos, esse processo de espiral vai mobilizar muita coisa. E eu espero que a gente possa contribuir, sim. E tem também, né, Cris, o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao DBA, que é recente também, né, que é uma experiência que a gente acabou de começar no DBA, né, Val, e a gente está começando lá na região centro, e que a gente também pode ter a perspectiva de expansão, pensando não só nos processos de educação permanente, mas também numa supervisão clínico-institucional, que é como a gente está trabalhando dentro do DBA. Enfim, então, o bom deste grande plano de educação permanente é que ele não está finalizado, né? Eu digo isso, por isso que a Cris fala, cada dia é um novo trabalho, cada dia que a gente senta, né, é processo, né? E que, como bem o Paulo trouxe, é um caminho, né? É uma estratégia que a gente está utilizando de fato, fortalecer a rede de atenção psicossocial, né? Então, tudo bem? Vamos lá para algumas perguntas, então. Então, Silvana, vamos começar com você. Eu acho que tem uma pergunta bem interessante aqui, que veio, na verdade, para o Paulo, e a gente redireciona para você, que como está pensando a questão... deixa eu localizar aqui. Como está pensando a questão da crise na criança e adolescência, né? Para as crianças e adolescentes? Bom, agradeço aí a questão vir para que eu possa dizer, né, que talvez uma grande missão do eixo da infância e da adolescência no Rede Sampa é trazer a perspectiva de que a infância e a adolescência é uma grande crise. Todos nós somos crianças e adolescentes, né? E sabemos que é um período de transformação imensa, né? De construção de papéis, de construção de uma posição no mundo. É um desenvolvimento em transformação constante, com muitos impasses nas relações familiares, na escola, sociais, né? Então, talvez a grande crítica a esse olhar psicopatologizante de hoje é que supõe uma normatividade na infância. E acho que isso é um desconhecimento enorme acerca do que é infância e juventude. Então, eu acho que preparar o profissional para trabalhar com essa população é trabalhar o profissional para não se assustar, né, de que criança faz sintoma, jovem, então, um monte, nós sabemos muito o pânico que dá cada vez que está chegando o dia da gente assumir um lugar social para valer, né, virar alguém. Ai, meu Deus, será que vai ser possível virar alguém? Então, a gente precisa de uma comunidade que não se assuste com a crise da infância, seja do bebê, da criança pequena, da criança em idade de escolaridade formal, ou do jovem, e sim que dê suporte, acolhimento, para que ele possa elaborar da melhor maneira o seu lugar no mundo amanhã. Porque a gente transformar a crise da infância e da juventude em psicopatologia é a gente construir uma sociedade doente
e consumidora de remédios, né? Que eu acho que não nos interessa. A gente tem um país com uma população imensa, com recursos de todos os tipos, e a gente precisa potencializar todo esse povo, né, para juntos construir o país que a gente sonha, né? Então, eu acho que é começar pelo profissional de saúde que precisa suportar a família, que às vezes não consegue encontrar uma solução para um impasse educacional, como todas as famílias vivem isso em algum momento no seu cotidiano, né? E construir uma comunidade capaz de educar uma criança e ajudá-lo a construir um lugar social bem interessante, de acordo com a sua singularidade, a singularidade da sua família, da sua história, e do seu potencial e dos seus limites também, né? Essa pergunta veio da Cristiana, que está aqui na nossa plateia, do CAPS Infantil da Lapa, tá bom? Uma pergunta, Eruí, a pessoa não se identificou, mas de qualquer forma, como você tem visto as propostas da redução da maioridade penal e como que os setores da sociedade civil têm se organizado para enfrentar esse retrocesso? Bem, muito obrigada por essa pergunta, né? É muito bacana poder aqui com vocês discutir essa questão, que do meu ponto de vista, ela já deveria ter sido superada. Então, acho que a primeira reflexão é a quem serve a maioridade penal, né? Essa proposta PEC, ontem ainda estava em Brasília, né, numa luta lá em relação a isso, essa PEC 171, ela vem 171/93, ela tem, na verdade, como finalidade, como na sua base, uma proposta fundamentalista, por que não dizer policialesca e também autoritária, que, na verdade, vai em contrário a todas as nossas conquistas já, não é, da própria Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira questão é a quem serve isso, não é? Nós temos, na verdade, uma mídia que, sem dúvida nenhuma, trabalha contra nós nesse sentido, não é? Porque, de fato, reduz, superficializa, né? Tem uma tendência, um debate tendencioso e também fundamentalista, como eu dizia. E eu acho que o nosso desafio, na verdade, é continuar trabalhando como todos nós aqui, imagino, por um Estado menos penal e mais social. A gente já tem aí hoje a quem serve a maioridade penal. Certamente a diminuição da maioridade penal, sem dúvida nenhuma, atingiria, então, primeiro que isto fragiliza, isso é absolutamente institucional, não é? Porque fragiliza todas as conquistas nossas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? Então, assim, a quem serve isso? Que discurso é este, neste momento, quando o Brasil se coloca, então, como uma pátria educadora? Não é? Que história é essa? Não é? Porque, sem dúvida nenhuma, a redução da maioridade penal, ela certamente levaria ou penalizaria ainda mais os jovens negros, pobres, periféricos. Então, realmente, nós temos já no Brasil uma luta, né, a luta das associações, inclusive da Associação Brasileira Multidisciplinar sobre Drogas, que estamos cerrando fileiras, quer dizer, junto aos congressistas, junto ao Congresso Nacional. Há 15 dias atrás, a Faculdade de São Francisco, juristas maravilhosos, lançaram realmente uma carta aos brasileiros para esclarecimento da população sobre qual é o significado que tem por trás, na frente, do lado, realmente, dessa posição fundamentalista, midiática e policialesca e também politiqueira, né, contra a redução da maioridade penal. Muito bem. Iane, uma pergunta para você, referente à questão do conteúdo do curso, como ele foi construído, dos seus aspectos relevantes, mas, principalmente, discutir como que, na verdade, o trabalho em rede, ele desconstrói, na verdade, o trabalho hierarquizado e especializado. Como é que isso está sendo abordado no curso? Também veio sem identificação, gente.
Muito pertinente essa colocação que está nessa questão, né? E acho que é isso, esse trabalho em rede, inclusive, que tentar desconstruir esse trabalho hierarquizado das instituições. Eu só quero colocar uma coisa antes de entrar no conteúdo, porque quando a gente olha, pegando um pouco, inclusive, daquilo que nós temos de acúmulo do próprio movimento antimanicomial, da reforma psiquiátrica, olhar crítico sobre as instituições, de uma desconstrução, isso serve para a gente pensar tudo, né? O Paulo estava levantando uma questão aqui em relação às universidades. Universidade que tem um muro, né? É um muro onde a gente também está tentando desconstruir isso lá dentro. Então, assim, o trabalho em rede, ele implica algo que ele é muito amplo, muito grande. Então, inclusive, quando você articula professores de uma universidade com trabalhadores de uma rede, a gente está pensando numa rede por aí, né? Agora, em relação a conteúdo, a gente pode pensar assim, né, que ele tem um boneco, esses conteúdos estão colocados, e que eles ainda vão ser um pouquinho mais discutidos e debatidos, principalmente com os professores que foram contratados, e a partir do que vai surgir em cada aula, porque a gente vai a cada aula preparar esse conteúdo em função de uma necessidade que a gente vai identificando, né? Mas eu coloco assim, eu me lembro que exatamente são oito aulas, então a gente começaria com a questão de política de Estado, política de governo, uma outra que é a questão social e as ressonâncias sobre as questões de gênero e raça, né? Isso para fazer toda essa problematização. Depois a gente entraria no histórico da saúde pública no Brasil, e aí, a partir daí, discutir um pouco a questão da própria formulação do SUS, dos princípios, e aí a gente entra nas políticas específicas que tem hoje, né? Então, teria umas 3, 4 aulas para isso, e uma final, né, que aí é aquilo que eu já tinha dito para vocês, onde está tudo sendo já debatido, mas o nome é, inclusive, esse, né, o trabalho em saúde, questão do sofrimento, do sofrimento psíquico e as formas de enfrentamento do trabalhador em relação a isso. Então, essa é a temática. Tá? Muito bem. Então, podemos esperar aí os próximos cursos. E, por fim, Paulo, em função do nosso tempo, né, a última pergunta vai para você. E também não teve identificação, mas é o seguinte. Você propõe a discussão de 4 dimensões para a compreensão do processo da reforma psiquiátrica. Quais são? E quais são os avanços que o Brasil vem vivendo com relação a isso? A ideia do processo social complexo, como eu falo, né, é a ideia de que a reforma não é algo dado, é um processo que se constrói coletivamente, né, com todos os sujeitos envolvidos. Uma contribuição, eu acho que bastante original do Brasil foi ter envolvido o usuário, de uma maneira como nenhum outro país tem, nem mesmo a Itália, no qual nós nos inspiramos. Hoje eles vêm frequentemente observar o que nós fazemos. Envolvemos ontem no debate, está lá um usuário na mesa, falando, acho que eu confesso que foi para mim a melhor intervenção. Né? É uma fala belíssima, de uma pessoa que conta como ele se transformou a partir desse processo. Então, a ideia do processo social complexo da reforma era fundamentalmente, primeiro, para retirar a concepção que estava muito enraizada entre os profissionais, entre as pessoas envolvidas na reforma, de que a reforma é uma reforma de serviço. E bastava fechar manicômio e abrir CAPS ou abrir outro equipamento psicossocial. Então, chamava a atenção, olha, não é reforma de serviço, não se reduz a reforma de serviço, a reorganização, a introdução de novas técnicas, novas tecnologias, novos equipamentos. Fundamentalmente, tem uma dimensão epistemológica. A gente tem que colocar em discussão normal e patológico, cura, tratamento, sofrimento, transtorno. Todo mundo usa transtorno mental, mas é muito curioso como nas minhas aulas eu pergunto, o que é transtorno? Me defina. Né? Você pode definir um câncer, é diferente. Uma gastrite. Né? Defina transtorno. Aí as pessoas caem em concepções morais, a grande maioria. Ou em supostamente explicações bioquímicas, neuroquímicas, que não tem nenhuma comprovação. Se são causa, se são efeitos, se são consequências, né? E você superando esse modelo positivista de causa e efeito, racionalista, você vê como a questão é muito mais complexa. Né? Então, essa discussão é importante, porque ela nos transforma também nessa relação de que não é um transtorno, não é uma doença assim, assado, então que
Então, essa discussão epistemológica é fundamental, é uma dimensão que a gente tem que fazer. A outra dimensão, que é a técnica assistencial, ela muda na medida que muda as concepções que nós temos dos conceitos de doença, de transtorno, etc. A gente vai transformando o serviço, as nossas práticas. Uma dimensão jurídico-política que lida com todo esse lado do sujeito enquanto cidadão, os direitos, né, a participação social. Eu priorizo muito mais o conceito de participação do que controle social. Como uma coisa de inverter, não é o Estado que controla a sociedade, é a sociedade que controla o Estado. Não é. A sociedade deve construir e não controlar o Estado. Né? Então, deve participar da construção das políticas. E a dimensão sociocultural, que é essa ideia de transformar o imaginário social sobre a loucura. Né? Como diz, a demanda para internar a pessoa que usa a droga, o drogado, né? Nesse termo pejorativo, etc., é da sociedade. Né? É das famílias, da sociedade, da mídia, etc. Então, a gente tem que trabalhar para transformar. Quando o profissional está num serviço, seja qual for, um ambulatório, um CAPS, uma atenção primária, uma unidade de saúde da família, que ele tem essa dimensão, ele tem um protagonismo muito maior, porque ele valoriza o lugar que ele está, mudando os conceitos, quando a gente mostra que a psicose não é aquilo que a gente aprendeu, é incapacitante, produtora de periculosidade, etc., etc., né? Ele muda a relação com a família, ele muda a relação com as pessoas, então ele muda o imaginário social. A gente vai mudando ao pouco, é um processo cultural, como tão lento, homeopático, mas possível de ser mudado. Bom, gente, nós agradecemos imensamente a participação de vocês. Realmente, para nós, é uma honra, como a Cris colocou, esse trabalho. Eu acho que nós tínhamos, e eu quero compartilhar isso com vocês, logo que esse projeto, não só com vocês, mas com vocês aqui da plateia, quem nos assiste também, que nós tínhamos uma opção quando recebemos esse financiamento do Ministério da Saúde, e eventualmente fazer um contrato por pessoa jurídica, contratar, e aí conversando muito com a Cris, né, com a Stephanie Geruti, que é a diretora da Divisão de Educação e apoia integralmente, psicóloga também, enfim. E fomos discutir como é que nós iríamos fazer essa ação. E aí identificamos que nós poderíamos fazer essa construção chamando profissionais, especialistas em cada uma das áreas, né? E esse foi um processo, né, Tereza, que muitos não apostavam, né, que daria certo, e a gente foi devagarzinho, com todo o apoio, toda a colaboração e todo o empenho da área de saúde mental, construindo esse processo juntos. Então, é muito bom, né, reuni-los aqui depois de 2 anos de apresentação do projeto ao Ministério, de aprovação ao projeto. Em agosto a gente completa, então, 2 anos de aprovação desse projeto e que nós tenhamos, então, nos próximos meses, muitos e muitos resultados. Eu tenho certeza que essa foi a primeira roda que nós fizemos com a participação de vocês. Eu tenho certeza também do trabalho aquecido da área de saúde mental, né, que temos na nossa secretaria, e que a gente possa romper, então, todos os paradigmas e conquistar cada vez mais uma saúde pública que queremos, né? Não só para a cidade de São Paulo, mas para esse país, né? Então, queria mais uma vez agradecer, passar para as considerações finais de vocês, para que a gente possa encerrar, então, essa primeira roda de conversa. Vamos começar com a Silvana. Bom, como eu disse, o privilégio é meu de estar com todos vocês, né? Que oportunidade rica. Tenho crescido um monte aqui e acho que essa disponibilidade da secretaria da escola, né, em ouvir a todos os trabalhadores, a gente, e de estar construindo esse processo dessa maneira tão horizontal e rica, né? Então, bom, agradeço a presença de todos aqui e pena. O tempo corrido. Continuamos a conversa no outro dia. Com certeza. Eu também quero agradecer essa possibilidade de participar desse processo tão rico, né, de ser envolvido, e sei que vai ser, espero que seja, tão importante para as pessoas quanto já está sendo para mim. Muito obrigado. Eu também
eu acho que eu vou repetir o que eu falei naquele outro programa que a gente teve, que para mim é uma alegria muito grande ter voltado para a Secretaria. Trabalhei 19 anos na Secretaria Municipal de Saúde, e assim, e saí daqui, fui para a universidade exatamente num trabalho que era de formação permanente, nem se falava em educação permanente, e voltar para um projeto como esse, que consegue instituir, né, algo assim grande dentro de uma perspectiva como está posta para o projeto Rede Sampa, é muito bom. E estar trabalhando com todas essas pessoas aqui e manter esse contato com a rede vai ser muito bom. Obrigada. Laura, as minhas palavras finais são de agradecimento também por essa oportunidade de trabalhar, não é, né, com pessoas tão sérias, né, tão construtoras e de processos realmente coletivos. Agradecer também toda essa plateia, como eu disse, né, seleta aqui. Então, e dizer da minha alegria compartilhar, de estar com todos vocês dentro deste projeto que eu tenho certeza que dará muitos frutos, né? Porque, como eu sempre gosto de dizer, uma boa conversa, ela nunca termina. Isso aí. Você tá? Então, eu queria trazer um depoimento de uma paciente do SUS, que uma vez eu estava falando sobre reforma, sobre muros, os hospitais, né? E ela falou assim, gostei bastante dessa sua fala do muro, porque a gente que é louco precisa de muro. O CAPES me deu alta, mas eu não estou preparada para ir para o SUS. Então, eu queria que a gente pensasse nisso, né? Se estamos todos preparados para estar no SUS, para ir para o SUS, né? Porque, às vezes, o SUS nos joga numa vastidão de não saber o que fazer, de não ter uma diretriz, de não ter conhecimento, não ter um saber, né? E, historicamente, a gente fica marcada pelo confinamento das práticas, né? Que vínhamos atuando. Então, acho que a gente precisa realmente estar sempre nessa questão, se estamos preparados aí para estar no SUS. Cris? Bom, de novo agradecer a todos e o pessoal que está nos cursos, né, dizer o seguinte, a gente tem tentado trabalhar com coisas que a gente coletou durante as rodas de conversa e outros processos que a gente fez antes de iniciar o Rede Sampa, mas que a gente está aberto ainda, e sempre estaremos, a ouvir o que vocês têm a dizer, né? O que faltou, o que foi legal, como é que esse trabalho está chegando de fato. A gente imagina, né, uma série de coisas aqui, a gente se empenha para que as coisas sejam, que deem certo, que façam sentido, que tenham significado, mas a gente gostaria muito de ter esse retorno dos trabalhadores, de como é que isso está sendo. Isso pode nos ajudar até a melhorar as próximas ações, que vão ser 2 anos com muito trabalho, né? Já temos, mas vamos fazer, vamos continuar encarando aí. Mas é isso, agradecer e convidar todos para dar a opinião de vocês durante o curso. Ao final do curso, a gente está criando diversos mecanismos para coletar essas informações, principalmente pela plataforma Moodle. Então, pedir aos profissionais que participem, que dêem opinião, porque para a gente é super importante saber como é que isso está chegando, tá bom? De qualquer forma, já, muito obrigada a todos que estão aqui, obrigada, Laura, né, pelas oportunidades, e é isso. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Queria dizer que nós temos aí vários cursos, né, Cris, para acontecer. Tem 2 cursos muito esperados, né, que é o curso para os nossos profissionais de nível médio, né, que é uma especialização para esses profissionais, tanto técnicos de farmácia como técnicos de enfermagem. Então, nós temos essa perspectiva. E para os nossos profissionais de nível superior, também uma especialização prevista aí para que a gente possa começar já no 2º semestre deste ano, né? Então, eu acho que tem várias ações que nós vamos estar, a cada novo curso, nós vamos sempre divulgar aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Agradecer imensamente, Silvana, Paulo, Iane, Heroí, Tereza, e em seu nome agradecer toda a equipe da saúde mental, em especial a Mires, e a Cris, também a Carmen, né, grande parceira nessa ação, junto com a Esther,
né, que estão aí segurando toda a peteca e toda a equipe que está aqui, os professores, os docentes, enfim, quem acredita nesse projeto Rede Sampa. Eu não podia deixar também de agradecer todo o pessoal que está aqui na escola e que é da nossa comunicação, né, que não só criou uma linda identidade visual para o Rede Sampa, né, a Nilciane, mas a Vivian, né, que agora volta depois do nascimento do Theo, com força total aí para que nós possamos incrementar cada vez mais o canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Então é um prazer receber vocês, todos da plateia, que se dispuseram a estar aqui conosco, discutindo, ouvindo e contribuindo para o fortalecimento do Rede Sampa e da Rede de Atenção Psicossocial. Super obrigada. E para você, trabalhador, espero que você tenha gostado e mande suas perguntas, caso tenha, para o nosso canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br, que nós responderemos as questões que chegaram aqui, que nós não tivemos tempo para poder levar ao debate. Com certeza nós vamos colocar, e como a Cris coloca, nós também vamos colocar na nossa plataforma Moodle, que é uma forma de socializar todas as questões que foram apontadas no programa. Espero que você tenha gostado e até o próximo Roda de Conversa.